Olá, patriotas de plantão. Existe um pensamento separatista da região sul do nosso país, da região sul do Brasil. Algumas pessoas, já no movimento, já cuidando da documentação, já cuidando da parte jurídica, estudando, elaborando esse movimento, para fazer da forma legal, onde eles querem no futuro poder fazer um plebiscito e decidir separar a região sul do resto do Brasil, transformar a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, num país independente, um país separado da sede de Brasília, separado, e aí formar um país para eles mesmos, onde eles vão criar suas próprias leis, sua administração, seu regime, e transformar aquele país aquela região em um país baseado na aprovação da população local, que pela lei a gente acredita que eles estão fazendo isso porque é possível fazer dentro da legalidade. Se a população que mora lá, se a maioria decidir num plebiscito separar aquela região, eu creio, eu como não sou daquela região, mas eu creio que eles têm direito sim de fazer isso, de sair do Pacto Federativo, que é onde os estados são coligados para formar a nação, os 27 estados, separar aqueles 3 lá para formar um país independente entre eles lá. E por que alguns moradores, que alguns líderes querem levar adiante esse projeto? Porque eles têm políticas diferentes, a maioria das políticas lá são liberais, são diferentes do resto do país, e eles são bem desenvolvidos. Então eles acreditam que separando eles vão conseguir ter melhores resultados, melhores ainda do que o que eles já têm, Aquela região já é bem desenvolvida, e ela se tornará mais desenvolvida ainda, porque ela não vai ter que seguir muito outras orientações que muitas vezes não ajuda a construção daquilo que eles querem, e muitas vezes eles ficam parados esperando, e muitas vezes não conseguem colocar em prática nem experimentar atividades que eles experimentariam estando libertos, estando como um país com autonomia, com soberania, ali apenas formado por aquela região. Então eles querem a liberdade para experimentar, e aí seria bom que isso acontecesse para a gente ver o resultado, para a gente ver realmente se vai chegar naquilo que eles acreditam que vai chegar. Já houve uma época, em 1932, um estado queria separar do resto do país, que foi o estado de São Paulo, e aí o governo fez oposição, ofereceu resistência e não permitiu. Foi em 1932, onde muitos soldados iam das outras regiões do Brasil para ir lutar na guerra separatista de São Paulo. Então era um estado que acreditava que sozinho eles caminhava muito bem e queria separar do resto do país. Na época o presidente era o presidente Getúlio Vargas, não sei se era uma ditadura, mas ele conseguiu barrar esse movimento. Era um movimento onde ainda não existia leis. Hoje eles estão estudando para fazer tudo dentro da legalidade. Então eu creio que pessoas de outros estados não têm que impedir, Tudo bem, o Brasil, as riquezas que existem em cada estado foi construída porque a gente construiu juntos. Mas é justamente isso, aquela região foi a que mais se desenvolveu, e aí muito do que ela produziu foi distribuído para o resto do país, onde não foi produzido muita coisa. Então é como se eles estivessem ali separados, eles teriam tido um resultado melhor ainda, porque aquilo que ele produziu iria ficar apenas com aquela região. E aí, além das condições climáticas, além de muitos fatores favoráveis que vai beneficiar aquela região, como também a orientação política, liberal, que é a maioria dos fatores que ocorrem naquela região. As políticas são políticas
capitalistas lá. É uma região que tem muitos empresários. Então, e o modelo também administrativo, eles vão criar um modelo simples, onde não precise de tanta burocracia, vai fazer um modelo parecido com países da Europa, com países super desenvolvidos. E, por exemplo, a Suíça não existe presidente, existe apenas os deputados. Então pode fazer um modelo parecido com aquele para administrar o país. E aí a gente, criando algo do zero, a gente pode até criar ali o modelo administrativo, um esquema ali onde muitas vezes os políticos nem precisam ter salário, porque as pessoas vão lá para cuidar do país, para administrar bem, porque o resultado vem para eles também, vem para toda a população. E aí não tem que induzir, atrair o político para entrar na política por interesse de ganhar, de ter cargos, de ter salários elevados, de se manter no poder lá, mas o interesse tem que ser de pessoas entrando para ajudar a desenvolver a região, que aí o benefício será coletivo, vem para todos, inclusive para eles. Então, tem que ser pessoas que já têm uma sustentação, pessoas que já têm um meio de subsistência e vai entrar lá porque quer cuidar da política, porque quer cuidar daquela região e fazer desenvolver, porque quer entrar nesse projeto para somar junto com todas essas pessoas e mostrar para o resto do Brasil e fazer, né, acontecer aquele projeto que eles sonham, que acreditam que pode dar certo. Então eu, como nordestino que sou, né, nordestino aqui, eu apoio essa ideia, eu apoio. Eles têm, eu creio, eu gostaria que as leis permitissem fazer isso, né, que possa ser feito de uma forma legal, que eles realizem um plebiscito e a população lá local dos 3 estados possa votar e decidir, e uma vez que a maioria ganhe lá, né, dentro da democracia, que eles consigam realmente separar do resto do Brasil, até para a gente ter um modelo, para a gente ter algo ali, porque se der certo vai servir como modelo para o resto do país. E aí muitas pessoas vão fazer oposição talvez por isso, muitos políticos vão fazer oposição e bater contra isso aí, talvez porque eles não querem isso, eles querem essa política da exploração, muitas vezes, muitos querem a política da manutenção no poder para se beneficiar, né, um benefício próprio ali e não realmente cuidar do país. Então a gente ficar de olho, se eles levarem esse movimento para frente, a gente perceber quem está sendo contra e por quê, né? E quem está sendo a favor e por quê. Porque na verdade o que essa gente quer lá é conseguir trabalhar, construir, administrar essas riquezas sem um governo pesado para atrapalhar, sem nada que possa atrapalhar eles de produzir, para que essa riqueza cada vez mais seja distribuída na mão de todas as pessoas e para que cada vez mais a pobreza seja reduzida, as pessoas passem a ter mais opções de emprego, mais pessoas trabalhando como autônomo, mais pessoas produzindo, ofertando vagas de emprego, ofertando salários maiores para atrair o trabalhador. Então vai ser outro tipo de educação, a educação com liberdade, né, orientada pela própria população local, de conservadores, que tem muitos conservadores lá. Nós vamos ter lá uma segurança, começando do zero, então vai ser uma segurança diferente da do resto do país. Então, se tudo isso que é diferente, que eles estão começando por eles mesmos, produzindo por eles mesmos, se funcionar, será um exemplo. E aí a gente vai perceber que o país, nosso Brasil, tão potente, tão cheio de riquezas, ficou tanto tempo travado porque existia uma má administração, mas aí servirá como a nota da prova, né, que vai dar, né, no final da aula ali, para a gente ver que realmente aquela região que se separou e trabalhou diferente, ela conseguiu sobressair e vai servir como modelo para o resto do país, colocar em prática também. As pessoas vão querer depois se separar, vão querer seguir aquele modelo, eu acredito nisso. Tomara que dê certo, que eles continuem cada vez mais com essa ideia e que consigam colocar em prática. É separatistas, mas eu creio que é um país amigável, onde a gente vai poder trabalhar lá, onde a gente vai poder trocar moeda, vender, comprar, e isso vai até, de certa forma, ajudar o resto do país, os outros 24 estados
né? Os outros 23 estados e o Distrito Federal. Porque vai ter um parceiro forte, um país vizinho ali forte, onde a gente vai poder comercializar, trocar e servir como modelo para muitas coisas, né? Para colocar em prática aqui muitas coisas do que eles vão colocar lá e vai dar certo. A Suíça, que é um país bem liberal, ela tem salários elevados, a criminalidade é pouca, é reduzida. E por quê? Porque lá não existe uma burocracia, o governo lá é um estado limitado, mínimo. Não existe uma máquina pesada, onde precisa de muitos funcionários, onde precisa de muito tudo, onde precisa gastar muito. Não. As pessoas fazem quase que espontaneamente, as pessoas participam. Tudo lá existe a transparência, as pessoas decidem